Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta a presente audiência pública e agradeço a presença dos representantes da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Botucatu. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Aproveito para agradecer a presença dos vereadores que estão de forma remota, vereador presidente dessa casa, vereador Carreira, vice-presidente Cula, vereador Carlos Trigo e vereadora Rosielo. Nesta audiência, iremos tratar a respeito do projeto de lei complementar número 09/2020, que tramita na Câmara desde o dia 22 de junho. Agradeço os componentes desta mesa, nossos convidados, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, o senhor Guilherme Galerani, o senhor Leandro Romagnoli, que assessora esta audiência. Para esclarecer aos senhores que nos acompanham, esta audiência terá duração máxima de 90 minutos, portanto, iremos até às 19h30. Devido às medidas de prevenção ao contágio do coronavírus adotadas nesse momento de pandemia, o acesso físico às dependências desta casa foi limitado apenas aos expositores. Estamos ao vivo pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão e pelo site e Facebook da Câmara. Portanto, a participação dos senhores vereadores e da sociedade está assegurada de maneira remota. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco da temática oferecida. Conforme já divulgado, no momento do debate, a interação com o público será por meio de mensagem ao WhatsApp, pelo número 14 99610 1981. Repetindo, 14 99610 1981. Se porventura alguma pessoa desejar enviar um documento para embasar a pergunta, deverá fazer no mesmo momento, enviando arquivo pelo WhatsApp ou pelo e-mail tv@câmarabotucatu, tudo junto, .sp.gov.br. Repetindo, tv@câmarabotucatu.sp.gov.br. Servidores da casa irão monitorar o recebimento de perguntas, as quais serão repassadas aos expositores ao vivo, e a resposta se dará da mesma maneira durante a audiência. A LDO estabelece os parâmetros necessários para a alocação de recursos no orçamento anual do município, de modo a garantir a realização das metas e objetivos da administração pública e que serão executadas pelo Poder Executivo. Em seu contexto, o projeto em trâmite nesta casa abrange uma projeção com detalhamento das receitas e estimativa das despesas por secretarias. Nesse momento, passo a palavra ao secretário de Governo, Fábio Leite, que fará uma breve explanação a respeito da matéria. Boa noite. Cumprimento a todos que nos acompanham de forma remota e os participantes dessa audiência de forma presencial, através da figura do presidente dessa audiência, o vereador Curumim. Senhor presidente, como de costume, para que a gente possa embasar e facilitar o entendimento das pessoas que nos acompanham, eu trago o mesmo material da primeira audiência, que foi a audiência de elaboração sobre a LDO,
São poucos slides, mas acho importante para que as pessoas tenham consciência e entendam o universo que nós estamos tratando, uma vez que, diferente dos vereadores, algumas pessoas não tiveram acesso ao detalhamento do projeto. Bom, projeção do material, por gentileza. Conforme mencionado pelo presidente dessa sessão, o vereador Curumim, essa é a audiência de tramitação da LDO 2021. Próximo slide. A fundamentação legal dessa peça orçamentária se dá na Constituição Federal, no artigo 165, inciso 2º, parágrafo 2º, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 4º e 48º, pela Lei de Finanças Públicas, no seu artigo 22º, e pela Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 111. Próximo slide, por gentileza. Importante mencionar que o ciclo orçamentário... Próximo slide, por gentileza. Aí. Importante mencionar que o ciclo orçamentário ele é composto de 3 peças. A primeira, que é o PPA, que não é objeto dessa audiência, que acontece uma vez a cada 4 anos, sempre no primeiro ano de mandato de cada gestão, nesse caso, na atual gestão do Executivo, em 2017. E como mostra na tela, outras 2 peças orçamentárias chamadas de LDO, que é o objeto dessa audiência, e a LOA, que se complementam e são definidas anualmente e tratam o orçamento do ano subsequente. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela define as regras necessárias para a alocação de recursos no orçamento anual, que é a LOA, de forma a garantir a realização de metas e objetivos que foram estabelecidos no PPA. A LOA, por sua vez, que é a Lei Orçamentária Anual, ela é elaborada também anualmente, efetua uma projeção de arrecadação, que são as receitas, e, através dessa projeção de arrecadação, são definidos ou definidas as alocações das despesas ou dos gastos, respeitando sempre em ambas as peças aquilo que foi parametrizado e definido no PPA. Próximo slide, por gentileza. As principais funções da LDO. Ela, primeiro e inicialmente, como mencionei, tem que estar compatível com o PPA. Ela deve estabelecer o equilíbrio entre receitas e despesas. Ela deve definir critérios e formas para limitação de empenhos. Ela estabelece condições para transferências de recursos a entidades privadas. Ela autoriza o município a auxiliar o custeio de despesas a outros entes públicos. A LDO autoriza o limite para a alocação de recursos orçamentários. Define as despesas consideradas irrelevantes. Define o montante e a forma de utilização da reserva de contingência. E define as condições para a renúncia de receita. Próximo slide, por gentileza. Esse slide mostra uma evolução desde 2012 desse orçamento municipal, dessa proposição orçamentária. Importante mencionar que no ano de 2021, já antecipando o detalhamento do material, nós estamos tratando de um orçamento de 422,9 milhões de reais, e todos os números dispostos em tela, inclusive esse que acabei de mencionar, são valores líquidos de Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Como pano de fundo para toda a projeção orçamentária, como fizemos em todos os anos e faremos nos demais, sempre que necessário, nós usamos algumas expectativas, alguns índices de mercado para nortear as projeções. Entre eles, para que se tenha a ordem de grandeza, o PIB, de acordo com o relatório Focus do mês de junho de 2020, ele é previsto para 2021 na porção de 3,5% ao ano. O IPCA, 3,1% ao ano. O IGPM, 4% ao ano. E o INPC, 3,3% ao ano. Importante mencionar também nesse slide, que é a segunda tabela que consta da tela, o critério que nós usamos para fazer a projeção desse orçamento 2021. Essa ressalva eu fiz na primeira audiência e refaço aqui novamente. Normalmente, nos anos anteriores, nós usávamos o orçamento da prefeitura realizado no ano anterior, nesse caso 2019, o realizado até a data, e usávamos os índices que eu mostrei acima, como critério de projeção. Em função da pandemia, todos os índices econômicos estão sofrendo variações drásticas, quase que diariamente. Em função disso,
de uma maneira mais realista, uma vez que seria uma peça de ficção projetar esses indicadores aí para um horizonte de 12 meses, nós consideramos como ponto de partida para essa LDO de 2021 o nosso orçamento de 2020 e aplicamos fundamentalmente pouquíssimas alterações, quais sejam a projeção das alíquotas que foram aprovadas no último projeto de lei que envolve a previdência do município, tanto na parte do servidor quanto na parte das obrigações patronais. Projetamos as subvenções do terceiro setor, em função daquilo que foi formalizado nesse ano de 2020 e daquilo que se pode já prever para o ano de 2021, e ajustamos no custeio geral. Próximo slide, por gentileza. Próximo slide, por gentileza. Detalhando a LDO, entrando no mérito de receitas e tratando, por óbvio, o ano de 2021. A proposição que temos nesse projeto é de uma receita corrente de R$ 395.958.850, que corresponde a 93,6% do total de receitas. Receitas de capital, R$ 760 mil, que corresponde a 0,18% do total de receitas. E as receitas intra-orçamentárias, no montante de R$ 26.170.000, correspondendo a 6,19% do total, totalizando, como mencionei anteriormente, uma receita total de R$ 422.888.850, como mencionei anteriormente, na condição já líquida de Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Fazendo um segundo detalhamento das linhas de receita, nós temos para o ano de 2021, do mesmo total, dos R$ 422.888.850, R$ 96.798.500 de receitas tributárias, correspondendo a 22,89% do total. R$ 19.271.000 de receitas de contribuições, perfazendo 4,56% do total. R$ 4.591.100 de receitas patronais, correspondendo a 1,09% do total. R$ 371.500 de receitas de serviço, correspondendo a 0,09% do total. R$ 269.207.500 de transferências correntes, correspondendo a 63,66% do total. R$ 5.719.250 de outras receitas correntes, correspondendo a 1,35% do total. R$ 760.000 de receitas de capital, correspondendo a 0,18% do total. E, por fim, R$ 26.170.000 de contribuições intra-orçamentárias, correspondendo a 6,18% do total. Próximo slide, por gentileza. Entrando mais um nível de detalhamento da receita, para que a gente conclua essa primeira visão do lado positivo, do nosso fluxo de caixa, nós temos, mais uma vez, do total dos R$ 422.888.850 projetados, R$ 84.555.500 relacionados a impostos, R$ 12.713.000 a taxas, R$ 11.271.000 contribuições sociais por parte dos servidores, R$ 8 milhões custeio de iluminação pública, R$ 153.500 de aluguéis e arrendamentos, R$ 248.500 de concessões, permissões e autorizações, R$ 3.950.600 de juros e correções monetárias, R$ 151.000 de delegações de serviços públicos, R$ 87.500 de locações, R$ 3.000 de serviços administrativos, R$ 363.000 de serviços de transporte, R$ 5.500 de outros serviços, R$ 102.298.000 de transferências da União, R$ 132.013.500 de transferências do Estado, R$ 685.000 de transferências de municípios, R$ 2.366.000 de transferências de instituições privadas,
R$ 88.000 de transferências de pessoas físicas, R$ 71.000 do Fundeb, R$ 2.167.250 de multas com legislação específica, R$ 520.500 de restituições e ressarcimentos, R$ 130.000 do Comprev, R$ 2.901.500 de contratos de Sabesp e outras receitas, R$ 255.000 de alienação de imóveis e imóveis, R$ 205.000 de transferências de capital da União, R$ 300.000 de outras receitas de capital, R$ 26.170.000 de receitas intraorçamentárias e, por fim, R$ 39.713.000 de deduções do Fundeb, perfazendo dessa forma o total de R$ 422.888.850, como mencionei nos slides anteriores. Próximo slide, por favor. Entrando agora no balanço do orçamento, tratamos a questão de receita, agora vamos tratar a questão das despesas. Esse, senhor presidente, sob o meu ponto de vista, é um dos slides mais importantes da apresentação, que é onde ele distribui toda essa receita que eu mostrei as projeções anteriores pelas unidades orçamentárias. Câmara Municipal, R$ 5.675.220. Gabinete do Prefeito, R$ 10.159.880. Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 1.426.000. Secretaria de Educação, R$ 13.828.000. Secretaria de Governo, retomando Secretaria de Educação, R$ 117.227.690. Secretaria de Governo, R$ 13.828.000. Secretaria de Saúde, R$ 87.852.060. Secretaria de Esportes, R$ 3.298.000. Secretaria de Segurança, R$ 3.840.000. Secretaria de Assistência Social, R$ 12.317.000. Secretaria de Cultura, R$ 4.422.500. Secretaria de Infraestrutura, R$ 42.730.000. Secretaria do Verde, R$ 3.229.500. Secretaria de Negócios Jurídicos e Procuradoria, R$ 6.618.500. Secretaria de Comunicação, já unificada com a Secretaria de Participação Popular, R$ 2.161.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já unificada com a Secretaria de Relações Institucionais, R$ 3.332.500. Encargos Gerais do Município, R$ 51.696.000. E, por fim, o Instituto de Previdência Botuprev, R$ 53.075.000. Próximo slide, por gentileza. Aqui um quadro comparativo, para que a gente mostre de maneira bastante objetiva esse equilíbrio orçamentário, como mencionei. Então, quando comparamos as receitas e despesas propostas nessa peça orçamentária para 2021, nós temos que, em ambos os totais, tanto da receita quanto da despesa, o montante de R$ 422.888.850, de tal forma que as receitas, nós temos R$ 382.813.850 na administração direta e R$ 40.075.000 na administração indireta, e na porção das despesas, R$ 369.813.850 nas despesas de administração direta, Câmara e Prefeitura, e R$ 53.075.000 na administração indireta, que é a Botuprev. Senhor presidente, eu concluo aqui, como mencionei, a apresentação desse trabalho sucinto, mas um bom resumo, para que a gente possa abrir, se necessário, para perguntas e quaisquer colocações. Agradeço ao secretário de Governo, Fábio Leite, a sua equipe aqui que o acompanha. A partir desse momento, vamos abrir a palavra aos vereadores que estão de forma remota também acompanhando esta audiência, para que eles possam se pronunciar, fazer qualquer tipo de questionamento, e vamos intercalar também com a demanda do público
que nos acompanham através das redes sociais e pelo site da Câmara também, e pelo WhatsApp. Então, fica aberta a palavra, os vereadores que estão nos acompanhando através do Zoom, remotamente. Fica aberta a palavra aos vereadores inicialmente. Peço a palavra. É a palavra a vereadora Rosiello. Boa noite, secretário, boa noite, Guilherme, vereador Curumim, boa noite aos demais vereadores, boa noite à população que acompanham pelo site da Câmara, pelas redes sociais e talvez pela TV Câmara também, acho que está transmitindo. E eu primeiro quero dizer, mostrar para a população que esse projeto de lei, eu peguei cópia na Câmara Municipal, são mais de 62 páginas, da lei orçamentária, da lei de diretriz orçamentária para o próximo ano. Então, assim, resumidamente, o que foi apresentado hoje, fica muito difícil uma análise mais profunda em relação a esse projeto de lei de diretriz orçamentária. Mas algumas coisas assim deu para captar, porque é complexo, se é complexo para nós vereadores, imagine para quem está acompanhando em casa. Mas algumas perguntas se fazem necessária de algumas prévias análises que estamos fazendo. No caso da página 17 do próprio protocolo do projeto de lei que está na casa, e é esse daqui, na página 17, se o secretário quiser abrir e acompanhar, da pergunta que eu vou fazer, em relação aos passivos. Explique para a população o que são passivos contingentes e explicar essa redução imediata na autorização de novas despesas, redução de despesas variáveis da folha. Me parece ser redução de despesa, folha de pagamento de servidor de 5 milhões. Explicar o que se trata isso, também os outros passivos contingentes de 12.450.000 esses dois passivos, porque os outros já são menores valores, demandas judiciais, a gente já compreende. Mas a frustração de receita e redução da variável na folha e outros passivos contingentes de 12.450.000 que está contido no projeto de lei na folha 17. Essa é a primeira pergunta e eu deixo para o secretário responder, depois eu me inscrevo novamente e dou a oportunidade para os outros vereadores. Obrigada. Agradeço a vereadora Rosiello. Só para eu registrar aqui, eu vi a vereadora Alessandra Lucchesi. Se tiver mais algum vereador que entrou após, só para a gente registrar aqui a presença, reiterando que está de forma online aqui, vereador Carreira, nosso presidente da Câmara, vereador Carlos Trigo, vereador Cula, nosso vice-presidente, vereadora Alessandra ingressando nesse momento. Entrando qualquer outro vereador, nós também vamos aqui registrar a presença. Eu passo a palavra ao nosso secretário de Governo, Fábio Leite. Agradeço a pergunta. Eu vou responder a segunda primeiro e depois eu subo nesse demonstrativo. A frustração de arrecadação é uma linha que se lança na LDO, como o próprio nome diz, como uma possibilidade de, eventualmente, se ter algum problema arrecadatório. Esse momento de pandemia talvez seja um bom exemplo. Pode ser que, ao longo desse exercício de 2020, nós tenhamos frustradas, nós tenhamos reduzidas a nossa expectativa de arrecadação e, consequentemente, essa previsão desse demonstrativo é uma dimensão do que pode acontecer. Aqui é só uma rubrica que é lançada como uma possibilidade. Como esse demonstrativo, obrigatoriamente, ele tem que ter esse balanceamento, se essa frustração de arrecadação, que está do lado esquerdo, dos passivos contingentes, acontecer, obrigatoriamente, nós temos que fazer a redução das despesas para que isso, por óbvio, fique equilibrado e eu não tenha uma despesa adicional ao orçamento previsto. Na mesma medida, nessa linha das precauções, são essas linhas que nós temos na primeira pergunta da senhora, em relação
aos passivos de demandas judiciais, assunção de passivos e principalmente os passivos contingentes. Especificamente, nesse caso dos 12.450.000 que a senhora perguntou, são 2 ações judiciais que correm há bastante tempo na Prefeitura Municipal de Botucatu e que, obrigatoriamente, por determinação legal, nós temos que fazer o apontamento dentro das nossas peças orçamentárias. Por quê? Ao final dessa ação judicial, se eventualmente a Prefeitura for condenada como última instância a fazer esse pagamento, essa previsão orçamentária, mesmo que ainda não totalmente atualizada, ela esteja prevista e, consequentemente, o orçamento esteja, vamos dizer, entre aspas, bem dimensionado. Essa é a explicação dessa linha grande dos 12.450.000 reais que a senhora perguntou. Agradeço, secretário. Para registrar, nós estamos nesse momento com 23 participantes online. É importante registrar e gostaria também de registrar que o vereador Abelardo está acompanhando pelo Facebook. Se algum vereador, o público, uma pergunta do público será feita. O munícipe Paulo Fernando perguntou ao Fábio se essas informações estarão disponíveis para que a população acesse depois. Alguns comentários aqui, o pessoal tem dito que está difícil de conseguir enxergar direito os números. Acho que por conta da qualidade da imagem, então eles estão pedindo para que esse material seja disponibilizado depois. A questão de ordem aí, Curumim. Respondendo à pergunta do munícipe Paulo, acabei de consultar aqui a estrutura. Esse material ainda não está em nenhuma mídia eletrônica da Câmara Municipal. Por óbvio que o projeto está público na casa, mas que se qualquer cidadão tiver interesse em recebê-lo por e-mail, pode escrever aqui para a Câmara. Se o vereador Curumim puder só repetir o box de e-mail, por gentileza, será um prazer fazer o envio. O e-mail tv@câmarabotucatu.sp.gov.br. Repetindo, tv@câmarabotucatu.sp.gov.br. Eu passo a palavra ao vereador Carlos Trigo, que pediu uma questão de ordem. Ô, Curumim, eu não consegui ouvir aí, não sei se é o Lucas que está lendo, mas não está dando para ouvir a voz do Lucas. Não deu nem para ouvir. Eu não consegui ouvir a pergunta. Agradeço, vereador Carlos Trigo. Já estamos pedindo para a técnica aqui verificar o que houve no áudio do Lucas. E queria perguntar para os demais vereadores e para o público. Eu quero fazer pergunta, se ouviram o questionamento que foi feito aqui pelo Lucas. Se o vereador Trigo me permite, é o Fábio que está falando aqui. A pergunta do munícipe... Não ouvi bem. Ok. A pergunta do munícipe, vereador, eu vou repetir então quando for fazer a próxima resposta. Ele deu conta de onde que ele pode consultar esse projeto de lei que os senhores estão discutindo nessa audiência comigo. A minha resposta, não sei se o senhor escutou, é de que ele não está em mídia eletrônica, ele está na casa fisicamente, mas que qualquer cidadão pode solicitá-lo pelo e-mail da tv@câmarabotucatu, é isso? tv@câmarabotucatu.sp.gov.br. Que uma cópia do projeto vai ser enviada em PDF. Continua aberta a palavra. Eu quero fazer pergunta, Curumim. Nosso presidente, vereador Carreira, tem a palavra. Eu quero cumprimentar toda a população que acompanha essa audiência pública através da TV, Facebook. Cumprimentar a condução do trabalho por Vossa Excelência, nosso queridíssimo secretário Fábio Leite, que tem feito uma explanação muito boa, muito ótima, e realmente tem feito com que a população entenda o mecanismo das receitas das despesas. Mas a pergunta é o seguinte, presidente, ontem nós votamos num projeto de lei que vem agregar toda a agricultura familiar do município de Botucatu. Para o ano de 2021 e para o final do ano 2020, de que secretaria que o secretário, o prefeito pretende tirar ou criar uma nova rúbrica
para o custeio dessa compra desses materiais, que realmente vai dar uma independência financeira para o sustento da família do homem do campo. Boa noite, vereador Carreira. Muito obrigado pela pergunta. A resposta muito objetiva, com base inclusive no que o senhor mencionou da aprovação que foi feita ontem nessa Casa de Lei do PPA, as despesas ou os investimentos, né, em relação à alimentação, à agricultura familiar, elas podem ser feitas pela Prefeitura, ou pelo menos nesse momento que a gente visualiza, de duas fontes distintas. A primeira é para uma linha orçamentária, para uma verba já existente, que é da Secretaria de Educação, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. E a segunda possibilidade, que foi vinculada ao projeto que os senhores aprovaram ontem, ela pode ser feita tanto pela educação, quanto também pela assistência social, nesse programa e nesse protocolo de segurança alimentar que existe no município. Então, objetivamente sobre a pergunta do senhor, nesse momento nós vislumbramos essas duas alternativas. Temos uma pergunta do público. Agora, só para o Lucas iniciar, dá ok. Eu acho que faz a pergunta, Lucas. Se não ouvir, a gente faz aqui da mesa. Aparentemente foi corrigido aqui o problema, todos devem ouvir normalmente. Da Maria Della Coleta, gostaria de perguntar ao secretário Fábio, referente aos valores da saúde, se está previsto a implantação do CAPS infantil. Obrigado, dona Maria, pela pergunta. O que eu posso responder é o seguinte: nesse momento, nessa peça orçamentária, que é a LDO, nós não trazemos, por força da constituição dessa peça orçamentária, dessa requisito legal, o detalhamento de onde essas rubricas que eu apresentei por unidade orçamentária serão investidas, serão gastas. Esse detalhamento não é nessa peça orçamentária. Ele acontece de uma forma um pouco mais detalhada, mas não nesse nível de detalhe de ação, na LOA, que é a próxima peça orçamentária que será encaminhada pelo Executivo ao Legislativo. De qualquer forma, eu não sei se eu estou cometendo alguma ilegalidade do ponto de vista eleitoral, em dizer que, dentro do planejamento que fazemos no Executivo, os diversos secretários participam da montagem das peças e dos acompanhamentos do orçamento em curso. Posso afirmar para a senhora que, dentro do orçamento da saúde, tanto no quesito orçamento 2020, quanto na proposição para o orçamento 2021, que é uma nova gestão, sim, está o planejamento dentro da Secretaria de Educação da questão do CAPS-I. De novo, em resumo, não faz parte dessa peça orçamentária um detalhamento tão pormenorizado, mas posso antecipar à senhora que essas discussões fazem parte, sim, da programação da Secretaria de Saúde para esse, vamos dizer, biênio 2020 e 2021. Agradeço ao senhor secretário. Para registrar, nesse momento estamos com 32 pessoas online. E é importante destacar que as audiências extremamente importantes aqui na casa, essa é uma delas. Nós nunca tivemos uma participação grande do público, nem presencialmente, e hoje a gente está tendo a felicidade de termos aqui, nesse momento, 33 pessoas de forma remota acompanhando a referida audiência. A palavra continua aberta. Algum vereador? Vereador Kula. Vereador Kula tem a palavra. Boa noite, vereador Curumim, presidente. Boa noite, secretário Fábio, Guilherme. Bom, primeiramente, presidente, eu gostaria de mais uma vez dizer e que a minha fala, essas 33 pessoas possam saber que por trás de um grande prefeito existe um grande secretário. E o Fábio, ele vem se demonstrando aí cada vez melhor. Eu só quero parabenizar o Fábio aí, que a gente percebe que todas as cidades das regiões aí, muitas cidades estão tendo problemas financeiros numa época de pandemia, uma época difícil. E o Fábio, de alguma forma, vem sabendo controlar essa situação. Isso não é hoje, isso é desde o início que o Fábio
foi convidado para ser nosso secretário. Então, Fábio, você vem demonstrando o que é administrar o dinheiro público, apesar de pessoas torcerem para que não aconteça isso, para que aconteça o pior para a nossa população de Botucatu, que você não administre bem, mas você vem conseguindo e mostrando o seu trabalho. Então, eu só quero dizer à população que você, por trás do Pardini ali, é uma das pessoas que vem sendo sucesso do Pardini também. Então, nós somos equipe, tanto nós, vereadores, como equipe de secretários, prefeito municipal, nós somos uma equipe. E eu quero destacar você nessa equipe e dar os parabéns para você. Muito obrigado, vereador Kula, pelas palavras. Muito obrigado mesmo de coração. E eu estendo todo esse elogio a toda a equipe da Secretaria de Governo, em especial aos membros da Secretaria Adjunta da Fazenda, a qual o Guilherme responde por toda essa equipe, que sem eles todas essas projeções e toda essa gestão não seria possível. Muito obrigado. Temos pergunta dos ouvintes. Por favor, Lucas. Pergunta encaminhada pelo vereador Abelardo, que está acompanhando pelo Facebook. Ontem aprovamos um projeto que trata do Programa Municipal de Alimentos. Ele já está contemplado nessa peça orçamentária para 2021? Boa noite, vereador Abelardo. Muito obrigado pela pergunta. A resposta ela é objetivamente sim. Nós não trazemos, como respondi na pergunta anterior da senhora Dona Maria, em relação ao CAPSI, nessa peça orçamentária, um detalhamento das ações. Nós estamos ainda no nível das unidades orçamentárias, mas posso afirmar ao senhor que a disposição feita, ou a aprovação feita ontem no projeto de lei da agricultura familiar, como respondi ao vereador Carreira, ele já prevê que despesas com essa característica da agricultura familiar, tanto na Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Assistência Social, façam parte do dia a dia desse orçamento do Executivo para o ano de 2021, assim como faz para esse ano de 2020. Gostaria de, antes de continuarmos passando a palavra, registrar que estão acompanhando pelo Facebook a vereadora Dona Jamila, está de forma online, vereador Paulo Renato e vereador Sargento Laudo. Continua aberta a palavra, temos perguntas, se nenhum... Essa palavra. Vereadora? Alessandra. Alessandra tem a palavra. Boa noite a todos que estão na mesa. É realmente uma audiência muito importante, são vários itens a serem abordados, muita coisa a ser estudado nessa pauta de hoje. Mas eu gostaria de fazer uma observação e talvez uma reflexão junto aos membros da mesa sobre os valores previstos para o Fundeb. Ele foi 61 milhões, o ano passado foi para 67 milhões e a projeção para o ano seguinte de 71 milhões. Percebe-se uma queda gigantesca nos valores do Fundeb para o próximo ano, nas proporções de aumento, né, dos valores. De um ano para outro vinha de 6 milhões de diferença e agora está vindo 4 milhões. Gostaria de saber se esse impacto ele vem mediante a pandemia, que tantos impostos foram diminuídos em relação aos investimentos dentro dos governos, e gostaria de saber como que nós estamos também para esse final de segundo semestre agora com relação aos valores do Fundeb. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, vereadora Alessandra. Muito obrigado pela pergunta. Essa projeção do Fundeb, ela tem que ser caracterizada de duas formas distintas. A primeira que a gente não pode esquecer, que ainda não houve, por parte do governo federal, uma determinação do que vai acontecer com o Fundeb para os próximos anos, uma vez que oficialmente ele vence agora em dezembro de 2020, se eu não estou enganado. Eu não tenho a data exata, mas é dezembro de 2020. Nós tomamos como premissa de que, nessa projeção, alguma solução para a questão do Fundeb, independente do nome que ele vai levar, como foi no passado Fundef, né, e virou Fundeb, mas nós mantivemos aqui essa linha de receita
considerando que alguma saída para isso o governo federal vai adotar, uma vez que sem essa rubrica de Fundeb, nenhum município brasileiro vai ter condição de manter as atividades escolares, e tenho certeza que a senhora concorda com essa minha afirmação. O segundo ponto a tratar em relação ao Fundeb, eu me remeto ao slide que eu apresentei, onde eu mostrava as expectativas do mercado. O que a gente fez? E vou repetir porque é muito importante essa pergunta. Em anos anteriores, nós tratávamos esse orçamento com o realizado até a data e projetávamos as expectativas do mercado em relação ao comportamento de PIB, de índices inflacionários, como eu comentei nesse slide. Nesse ano especificamente, como a situação de projeções econômicas ela é absolutamente caótica, nós partimos da premissa de que esse orçamento, na pior das hipóteses, ele seria igual 2020. Porque qualquer projeção que a gente faça de índice econômico seria, nesse momento, um mero chute. As únicas ressalvas que nós fizemos foram, como comentei no slide, em relação ao Botuprev, tanto a obrigação patronal quanto a obrigação dos servidores, e a questão do terceiro setor. No mais, nós mantivemos as linhas mais ou menos as mesmas. Por isso que, no consolidado, a senhora enxerga um aumento do Fundeb, como a senhora comparou com outros anos, menor do que a cadência que vinha nos anos anteriores. Essa que é a grande explicação. Em relação à segunda pergunta, se a senhora puder, por gentileza, repetir. Obrigada, Fábio, bem explicado, sempre muito didático na sua explicação. A pergunta foi qual é o impacto para o fechamento do Fundeb deste ano. Que nós tivemos realmente uma parada na economia do nosso Brasil, infelizmente, e a preocupação sempre é muito grande, porque, como você mesmo disse, a educação ela necessita, ela se sustenta com esse dinheiro do Fundeb, que vem dos impostos arrecadados por todos os brasileiros. Obrigada. Agradeço a pergunta, vereadora, peço desculpas por pedir para que repetisse, mas realmente eu não anotei. Pergunta interessante também da senhora. Eu diria que eu estou torcendo para que a gente tenha um segundo semestre para o Fundeb igual foi o primeiro semestre. Esse primeiro semestre de 2020, por conta especialmente da questão da pandemia, foi um semestre bastante difícil, especialmente o mês de abril, onde no consolidado para custeio da prefeitura, nós ficamos 6 milhões abaixo do que a gente previa de orçamento. Os meses de maio e junho foram meses melhores, onde esse déficit praticamente se equilibrou, e a boa notícia, especificamente em relação à pergunta da senhora, é que o orçado realizado do Fundeb nos 6 primeiros meses, ele foi bastante alinhado. Então, especificamente sobre essa questão, se o comportamento do Fundeb se mantiver nos próximos 6 meses, eu diria que a gente não deve ter grandes problemas. A grande dificuldade é que esse comportamento arrecadatório, ele é muito irregular, como eu mencionei. Tivemos um abril absolutamente negro, meses de maio e junho, especialmente por conta do aporte emergencial do governo federal, meses melhores do ponto de vista de arrecadação. Apesar do governo federal soltar anualmente as previsões de Fundeb, todos os anos se tem variações, mensalmente se tem variações, mas, em resumo, essa que é a resposta objetiva para a questão da senhora. Agradeço. Temos pergunta Obrigada. dos ouvintes. Mais uma pergunta aqui do Paulo Fernando. Na esteira da pergunta da senhora Maria Della Coleta, pergunto se há alguma rúbrica, neste momento, prevendo parceria ao HC e à FAMESP. Poderia repetir só o nome do munícipe, por gentileza? Paulo Fernando. Seu Paulo, muito obrigado pela pergunta. A resposta, nesse caso, é similar à resposta que eu dei à senhora Maria. Nessa peça orçamentária, explicitamente uma rubrica de HC, de Hospital das Clínicas, o senhor não vai encontrar, porque, como eu disse, nós ainda estamos no nível de unidade orçamentária. Mas posso assegurar para o senhor que nesse orçamento previsto para a Secretaria de Saúde, que é de R$ 87.852.060, sim, estão contidos todos os convênios e parcerias que temos com o Hospital das Clínicas e outras entidades que prestam serviço na questão da saúde do município.
Se os senhores me permitem, eu queria só dar um passo atrás na resposta da vereadora Alessandra Lucchesi. Tanto o Guilherme quanto o Leandro Romagnoli aproveitaram e atualizaram a informação. Para o previsto de 2020, vereadora, de 67 milhões do Fundeb, no primeiro semestre nós arrecadamos 37 milhões 124 mil reais. Por isso que eu digo que se a gente fizesse uma distribuição linear, o orçado e o realizado estão bastante equilibrados. Acho que temos mais uma pergunta das pessoas que nos acompanham, mais duas perguntas. Vamos intercalar, se tiver algum vereador querendo fazer algum questionamento, a gente intercala público e vereador. Não? Pode. Lucas, por favor. O Luiz Santos Júnior, ele enviou uma pergunta, ela é longa, eu vou ler ela bem calmamente para que seja compreensível o máximo possível. Sabemos que existe um termo de convênio assinado em 2017 entre o Hospital das Clínicas e Prefeitura, da ordem de 13,2 milhões para a prestação de serviços dos pronto-atendimentos, tanto adulto quanto infantil. Sabemos que esses também dão assistência às prefeituras da região e que foi implementada a extensão do horário de atendimento nos postos de saúde e nas UBS. Ou seja, o município está pagando em duplicidade pelos péssimos serviços prestados pelas instituições ao município. Senão, não haveria necessidade deste novo termo. Logo, está previsto revisão nos termos contratuais de ambos para o ano de 2021? Agradeço a pergunta, seu Luiz. Me sinto na obrigação de dizer que respeito a colocação do senhor, mas não concordo. E explico. Nós estamos tratando aqui do convênio dos prontos atendimentos, ou dos prontos-socorros, como as pessoas chamam popularmente, um objeto completamente distinto do atendimento que é dado nas unidades básicas de saúde do município. O convênio que se tem para os prontos-socorros, tanto infantil quanto adulto, como o senhor mencionou, eles servem por uma determinação federal. Nós não podemos fazer limitação nas portas. Então, o pronto atendimento que existe em Botucatu, ele tem que estar disponível 24 horas por dia para atendimento de qualquer cidadão, de qualquer localidade do nosso país. Diferente o convênio ou o atendimento que fazemos nas unidades de saúde. As unidades de saúde, que em parte são administradas pela Secretaria de Saúde e outro restante pela organização social Pirangi, elas tratam a atenção básica, que nesse caso é limitada aos cidadãos e moradores de Botucatu. São atendimentos distintos. Não sou médico, mas de uma forma um pouco mais simples. As unidades de saúde tratam aquilo que é preventivo e um acompanhamento regular dos cidadãos. Os pronto-atendimentos são para aquelas questões de emergência. Não temos acompanhado e não temos visualizado, em todos os acompanhamentos que são feitos pela Secretaria de Saúde, questões sendo colocadas contra essa ampliação dos horários de atendimento. Elas foram feitas justamente para dar mais conforto ao cidadão botucatuense, para que possa recorrer a uma unidade básica de saúde e não tenha que, eventualmente, ser atendido num pronto-socorro, que, dependendo da época do ano, dependendo da condição, pode estar, sim, com tempo de espera um pouco maior. Agradeço ao secretário. Algum vereador querendo fazer uso da palavra? Só. Peço a palavra. A palavra, vereadora Rosiello, por 2 minutos. É que você não falou o tempo para os outros vereadores e agora vai ter tempo para mim? Me perdoe, me equivoquei, mas todas as audiências, como a senhora sabe que é de praxe esta casa, eu estranhei mesmo. São 2 minutos estabelecidos para que a população possa participar, vereadora. Tudo bem, eu estranhei. Me perdoe se eu não esclareci os demais vereadores. Sobre aquela primeira pergunta que eu perguntei dos passivos ao secretário, então, só para mim ver se eu entendi. Se a frustração de arrecadação de 5 milhões para a próxima gestão, para o próximo prefeito, em 2021, se houver uma redução de arrecadação de 5 milhões, a redução de despesa vai ser na folha de pagamento dos servidores, é isso?
Então, o que quer dizer variação de folha? Essa redução é em quê? Né? Isso não ficou claro. Né? Onde vai reduzir para poder compensar uma frustração de 5 milhões de arrecadação? Né? Então, aonde que vai reduzir? Ficou essa dúvida. Em relação as informações que o senhor colocou aí, resumidamente, em uma das folhas, o senhor disse que contribuições de servidores para o ano de 2020, que foi esse ano, estava estabelecido 12 milhões. E para o ano de 2021, essa contribuição do servidor vai cair para 11 milhões. Considerando que já vai cobrar a partir do mês que vem os 14% da questão da reforma da Previdência, a alíquota que vai ser aumentada no lerite dos servidores de 11% para 14%, esses valores, esse percentual maior, por que vai reduzir a contribuição o ano que vem, se esse ano está maior sem ser 14% e é 11% ainda? E o ano que vem, que já vai ser também um ano todo de 14%, a contribuição total está menor, apresentado na planilha aí que o senhor apresentou. E também eu quero perguntar sobre a progressão funcional. Nós sabemos que essa lei foi instituída em 2012, não foi regulamentada, os servidores não tiveram as suas promoções na carreira, acaba sendo uma dívida que vai se perdurando, não se regulamenta, e os servidores acabam não atingindo esse direito. E esse ano, com certeza, essa administração não vai fazer mais, porque se tivesse fazer já tinha feito, e agora nesse período eleitoral muito menos. Então eu quero saber se na LDO há previsão nas despesas com folha de pagamento sobre a implantação da progressão funcional. Então, essa é uma pergunta. E também, dentro desse tema, saber qual é o percentual que vai ser aplicado para o reajuste da folha de pagamento dos servidores, tendo em vista que o senhor colocou o INPC, uma previsão de 3,30% e o IPCA 3,10%. E o IGPM mais caro, 4 e pouco, que eu não me lembro a cifra depois da vírgula. Por que para o IGPM, para reajustar contrato, é maior o valor do percentual, e para reajuste da folha de pagamento, que normalmente é o INPC e o IPCA, é menor? Qual índice será utilizado? Então, assim, em relação a esse tema, por enquanto, essa pergunta. Vamos por partes, então. Agradeço as perguntas da senhora. Em relação à primeira questão, página 16 do projeto, como a senhora mencionou, só um segundinho, por gentileza. O que eu comentei é que nós lançamos nesse demonstrativo de resultado, como o nome dele diz, demonstrativo de riscos fiscais e providências. São possibilidades que nós temos que prever no nosso orçamento ou na nossa peça orçamentária, caso aconteçam, para que tenhamos essa previsão, esse planejamento. Por óbvio, como eu mencionei no início da apresentação, que o comportamento arrecadatório, tanto em 20 quanto em 21, por conta especialmente das questões de pandemia, são peças de planejamento dificílimas de serem compostas, porque não existe nenhum consenso mundial sobre o comportamento da economia no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo e, consequentemente, na cidade de Botucatu. Nessa linha, nós lançamos, nesse demonstrativo, ou nessa previsão, uma frustração de arrecadação de 5 milhões de reais. Se ela não acontecer, ótimo, a gente não precisa ter nenhuma contrapartida na redução de despesas. Se ela acontecer e for dessa dimensão de até 5 milhões de reais, ótimo, já existe essa previsão orçamentária. E se ela for maior, nós temos que incrementar as priorizações e cortes de despesa. Quando a senhora olha o outro lado e pergunta sobre essa questão de folha, o que a gente coloca aqui, se a senhora olhar a descrição é, abre aspas, redução imediata na autorização de novas despesas, genericamente, /
redução de despesas variáveis de folha. O que são despesas variáveis de folha? Por exemplo, hora extra. Isso significa, então, que em 2021 as horas extras serão cortadas? Não. O que essa rubrica diz, ou esse lançamento desse demonstrativo diz é: existe um planejamento que, se houver uma frustração de arrecadação de até 5 milhões de reais, a Prefeitura já tem nesse planejamento ou nessa previsão a possibilidade, por óbvio, até contábil, de equilibrar essa frustração com um corte de despesa de 5 milhões de reais, genericamente, como também pode cortar despesas variáveis de folha. Isso é o que diz essa primeira questão. Em relação à terceira questão, que trata a progressão funcional, o importante dizer, a senhora usou a palavra passivo. Esse passivo não existe. A progressão funcional, enquanto não for tratada, regulamentada, como foi feito com a licença-prêmio no início da gestão desse mandato do Executivo, ela não representa nenhum passivo para a Prefeitura. Prova disso, que algumas ações judiciais que usaram esse tema como objeto foram, nos julgamentos até então, favoráveis à Prefeitura Municipal de Botucatu. De qualquer forma, todas as disposições que nós fizemos nessa LDO contemplam, por óbvio, as linhas com funcionalismo, as linhas com despesa com pessoal. E qualquer despesa relacionada ao pessoal está contida nessa linha. O que é importante mencionar também, sendo muito objetivo em relação à pergunta da senhora, sem dúvida nenhuma, nada será feito em relação à progressão funcional no segundo semestre de 2020 e no ano todo de 2021, independente de quem seja a composição do Executivo, uma vez que nós temos eleições municipais no mês de novembro desse ano. Por uma questão muito simples. O projeto de lei complementar 173/2020, determinado pelo governo federal, em função e como uma contrapartida do apoio emergencial a estados e municípios, ele proíbe qualquer movimentação de folha de pagamento. E, por óbvio, a progressão funcional está contida. Na mesma medida, a quarta questão que a senhora fez, sobre o reajuste, é exatamente a mesma linha. Eu posso afirmar para a senhora que no ano de 2020 e no ano de 2021, nenhum reajuste será concedido, independente de quem seja a composição do Executivo em 2021. Mais uma vez, por uma questão muito simples. O projeto de lei complementar 173/2020 do governo federal impede que se tenha reajuste de folha de pagamento até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, essa limitação, por óbvio que não vale só para Botucatu, ela vale para todos os municípios brasileiros. Ainda nessa questão do dissídio, houve uma pequena confusão em relação aos índices que a senhora comentou do meu slide. Como eu mencionei, e o título do slide diz isso, todos os índices que a gente coloca, e está referenciado no slide qual foi a fonte, que é o relatório Focus, do dia 5 de junho de 2020, eles são expectativas de mercado. São índices que nós coletamos através dessa fonte Focus, ou desse relatório Focus, simplesmente para dar a quem nos acompanha, quer sejam vereadores, quer sejam munícipes, uma referência de o que o mercado está vendo, economicamente falando, para o ano de 2021. Mas, como disse, são só expectativas e referências. A base de projeção da nossa LDO, que contém esse projeto, já foi detalhadamente tratada por mim nas questões anteriores. Agradeço ao secretário Fábio Leite. Passaremos agora a uma pergunta de quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, enfim. Lucas, por favor. Pergunta do Luiz Santos Júnior, com relação ao Fundeb. Houve grande queda na arrecadação, porém também tem grande economia na educação com os meios de transporte parados. Gostaríamos de uma explanação sobre as despesas, pois foi falado apenas sobre a receita. Agradeço a pergunta. Munícipe Luiz, se eu não estou enganado. Presidente, só para avisar que faltou uma resposta, depois o secretário, se ele quiser emendar e responder, que é a diferença da contribuição dos servidores.
Logo de 2020 para 2021. Aí ele emenda nessa resposta. Eu deixo à vontade o secretário, se quiser fazer de forma simultânea ou após a resposta ao munícipe, fique à vontade, secretário. Eu peço licença, então, ao munícipe Luiz, eu já respondo a questão do senhor, já está anotada, e peço perdão à vereadora Rose por ter pulado essa pergunta, ou essa questão. Essa diferença das receitas de contribuição, elas estão linkadas ao cálculo atuarial apresentado pelo Botuprev. Então, nesse momento, por óbvio que a gente receberá um novo cálculo agora no final do ano, se eu não me engano, meses de novembro, se eu não estou enganado, novembro, começo de dezembro, que norteia o ano seguinte, mas com base nessas simulações que se tem nesse momento, é isso que explica essa, entre aspas, redução, lembrando sempre que isso é uma via de mão dupla, né, para que as pessoas sempre lembrem, né? A contribuição como um todo para a Botuprev, ela tem que ser vista sempre através de 3 pilares: a participação do servidor, a participação patronal e a alíquota suplementar. Toda a soma dessas 3 contribuições que transformam a obrigação da prefeitura / servidores em relação ao Botuprev. Então, vamos dizer que nós estejamos equivocados nessa projeção aqui e que o cálculo atuarial apresente um cenário completamente diferente. Primeira coisa que tem que ser avaliada é o balanço dessas 3 contribuições. Se nós, nas outras 2 rubricas, contribuição patronal e a contribuição suplementar, ou aporte suplementar, também tiveram um erro para baixo, se o erro da projeção foi esse, nós temos que, por óbvio, como respondi a primeira questão da senhora, encontrar de outras linhas de despesa. Se o erro foi para cima da projeção, né, o erro aqui entre aspas, nós temos, teoricamente, linhas de despesa que podem ser engordadas, mas nós não podemos perder o foco que o balanço dessas 3 contribuições que perfazem a Botuprev. E isso foi o norte, os senhores devem se lembrar, vereadores, de toda a apresentação que foi feita em relação à reforma da Previdência, a mini-reforma da Previdência, que foi aprovada por essa casa. Voltando à questão do senhor Luiz, mais uma vez, me perdoe por essa demora. Não dá para afirmar que nós tivemos uma redução, como o senhor colocou, na arrecadação do Fundeb. Como eu disse, do orçamento que nós tínhamos para o Fundeb desse ano de 2020, o montante que se tem é de 67 milhões de reais. Desses 67 milhões de reais, se o comportamento arrecadatório fosse linear, e ele não é, nós já arrecadamos 37 milhões 124 mil reais. Então, se nós dividíssemos os 67 por 12 meses de uma forma linear, e repito, ele não se comporta dessa forma na prática, o orçado e o realizado estariam absolutamente alinhados. A segunda parte da pergunta do senhor já que algumas questões da educação não estão acontecendo, o que acontecerá com essas verbas? Essa é uma pergunta que tem surgido muito na mídia, inclusive, quando tratamos a questão do orçamento 2020, tem a ver com a pergunta da vereadora Alessandra há pouco. Nesse momento de pandemia, muitas regras de aplicação de recursos foram modificadas, mas as regras de aplicação de recurso da educação não foram modificadas. Até esse momento, dia 14 de julho de 2020, todos os municípios brasileiros permanecem com a obrigatoriedade de cumprir os 25% de aplicação mínima na educação, os 100% de aplicação do Fundeb e os 60% do Fundeb voltado exclusivamente ao magistério. Essas regras não mudaram, o que consequentemente fará com que ao longo desse segundo semestre nós tenhamos que, em conjunto, Secretaria de Governo, Secretaria da Educação e o próprio gabinete, discutir como que a gente fará a gestão dessas linhas orçamentárias, uma vez que as aplicações obrigatórias terão que ser feitas. Em outras palavras, especificamente, por exemplo, para o transporte. Eu deixei de gastar diesel porque não estou tendo transporte em alguns meses do ano por conta da pandemia. Ok, mas a minha obrigatoriedade de aplicação permanece. Então, esses recursos serão tratados de novo pelo secretário da pasta, em conjunto com a Secretaria de Governo e o próprio gabinete, onde serão alocados em infraestrutura, em material, enfim, aí faz parte da gestão da Secretaria até o final do ano, mas, repito, respeitadas as aplicações obrigatórias. Agora, intercalando,
eu acho que pelo acúmulo, eu queria pedir licença aos senhores vereadores, nós temos aí algumas perguntas congestionadas, queria pedir para o Lucas fazer mais uma, não da mesma, porque eu vejo que tem pessoas que estão repetindo várias perguntas, para a gente democratizar, claro que não vamos deixar nenhuma pergunta de fora, mas para intercalar também nas pessoas de casa, poderem todo mundo participar dessa audiência, que o intuito é esse. Pergunta enviada pela Maria Della Coleta. Seria extremamente importante que o município fizesse o detalhamento de todas as ações na sua peça orçamentária, inclusive para que a população pudesse acompanhar o exato cumprimento dos recursos públicos. Agradeço a pergunta, dona Maria. Sem dúvida nenhuma, concordo em gênero, número e grau com a senhora. E mesmo que não houvesse a minha concordância, a legislação já determina isso. Então, do ponto de vista orçamentário, essa peça é a segunda daquele arcabouço de orçamentos que comentei no início. O primeiro PPA, uma peça quadrianual, não sei se existe essa palavra, mas é feita de 4 em 4 anos, sempre no primeiro ano de mandato de cada prefeito, foi cumprido em 2017. A LDO e a LOA, que acontecem anualmente para o ano seguinte. Nesse momento, nós estamos tratando a tramitação da LDO. Na sequência, temos, acho que até o mês de setembro, se eu não me engano, para apresentar o projeto de lei. A LOA, que é um nível de detalhamento a mais. E, além disso, quadrimestralmente, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Fazenda, tem a obrigação de prestar contas aqui na Câmara Municipal de todas as alocações e todas as movimentações orçamentárias que aconteceram efetivamente no exercício em questão. Agradeço, secretário. Há mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? A palavra está aberta. Eu quero. Vereadora Rosiello tem a palavra por 2 minutos. Eu peço que o secretário anote para aproveitar o tempo das perguntas e aí poder passar para o público também. Eu gostaria de saber, na apresentação que foi colocada, para o ano de 2019, houve a projeção, e não sei se esse foi o executado de receita arrecadada, do contrato com a Sabesp, de 3.500.000. E a previsão para o ano que vem, de 2020, será de 1.900.000. O que justifica essa redução em relação ao contrato com a Sabesp? Essa é uma pergunta. Eu gostaria de saber também qual foi a média de percentual aplicado para os programas de todas as áreas, para os anexos 5, anexo 6, das unidades de execução desses programas, qual foi o percentual de aumento na elaboração desse orçamento? Porque eu vejo que tem algumas ações descritas aqui no anexo 6 que está igual ao do ano passado. Por exemplo, o Fundo da Pessoa com Deficiência está 565.000, o mesmo do ano passado. O Fundo Municipal do Idoso tem 65.000. Então, foi aplicado um percentual para corrigir de acordo com a inflação, ou só priorizou algumas áreas e outras não? E também o Fundo de Desenvolvimento Rural. O Fundo de Desenvolvimento Rural, ele também só tem R$ 2.500. A gente sabe que o ITR, que é o Imposto Rural, está se arrecadando bem, que é a da propriedade rural. E não é muito pouco deixar esse valor para o Conselho de Desenvolvimento Rural, dada inclusive a lei que nós aprovamos ontem, e eles possam desenvolver diversas ações, embora não é a compra do alimentos, porque sairá pelo programa da merenda, e outros pela assistência social. Então, assim, eu vejo que alguns fundos estão com o mesmo valor do ano passado, não teve um ajuste. Então, eu quero saber qual foi a aplicação percentual de todos os programas, se teve variação, prioridade para um e para outro. E também entrou na Câmara a criação do Fundo Municipal de Promoção da Mulher. Esse fundo, o Conselho da Mulher, eu venho cobrando por requerimento a criação desse fundo para poder desenvolver ações de atividades relacionadas à mulher. Esse projeto de lei vai tramitar, ele entrou, precisou corrigir, o prefeito tirou e mandou de volta para a Câmara, agora a gente está em recesso,
só vai votar depois que voltar ao recesso. Será possível incluir na LDO o Fundo Municipal da Mulher, já com dotação orçamentária, antes de ser aprovada essa lei? Essa é a pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta da senhora é em relação à Sabesp. No material detalhado que a senhora tem em mãos, que é o projeto de lei especificamente, a senhora consegue ver a rubrica Sabesp, né, detalhadamente. No material que eu apresentei para todos, ela está misturada com outras receitas. Bom, tratando especificamente da Sabesp, que foi a pergunta da senhora, a previsão para 2020 era uma previsão de R$ 2.500.000. Nós mantivemos a mesma previsão para 2021, R$ 2.500.000. Então, não teve redução. Em relação ao comportamento do orçamento, como a senhora pergunta, eu estou só fazendo uma conta para ser mais exato aqui. Na média, simplesmente fazendo a comparação aritmética do orçamento líquido de Fundeb de 2021 proposto, de 422 milhões, e o orçamento proposto na LDO passada, né, de 2019, referente a 2020, de 416, esse é um orçamento que cresce 1,44% linear, fazendo a conta aritmética simples. Como eu mencionei, no slide inicial da minha apresentação, todos os anos, a metodologia que a gente usava para projeção orçamentária era de pegar o orçamento corrente, o realizado corrente, tratar os índices e indicadores de expectativa de mercado para o comportamento econômico do segundo semestre do ano em questão e do ano seguinte, e aí sim calcar as nossas projeções. Esse ano, como eu disse, por conta de toda essa questão da pandemia, é um ano que virou caótico do ponto de vista de projeção macro e microeconômica. Isso não é Fábio falando, isso é mundo falando. Por conta disso, nós adotamos uma posição que nós entendemos ser mais realista, que é a seguinte: ao invés de chutar um indicador, nós partimos como ponto de partida, ou uma premissa inicial, de ter uma LDO 2021 muito similar a uma LDO 20. Se possível fosse, ela seria exatamente igual, a mesma peça orçamentária. Por quê? Por conta da dificuldade de se prever o comportamento macro e microeconômico do segundo semestre de 20 e o primeiro semestre de 2021. Nessa linha, 3 questões nós não tivemos como fugir, que é o aumento da contribuição dos servidores para a Previdência, o aumento da contribuição patronal para a Previdência, para o Botuprev, no caso, e o comportamento dos convênios do terceiro setor. Sabendo disso, nesse momento, essa foi a única alteração que nós fizemos do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estrutural. Então, diferente do que se fazia, de partir de uma peça orçamentária realizada e se projetar índices econômicos, nós partimos de uma peça aprovada, de um orçamento aprovado, e enxertamos exclusivamente essas 3 questões do ponto de vista estrutural. Por isso que muitas linhas se repetem, porque é a premissa original da nossa projeção. Em relação ao Fundo da Mulher, como a senhora bem disse, esse projeto foi apresentado na Câmara Municipal, salvo engano, ele foi encaminhado para a Comissão de Justiça, para que seja dado o parecer, e, portanto, como não é um fundo aprovado, por óbvio que nessa peça orçamentária ele não tem previsão. Vamos imaginar que ele seja aprovado ao longo desse ano de 2020. Nós temos 2 possibilidades. Não se mexe na peça orçamentária e se deixa para mexer nas peças orçamentárias seguintes, dos anos seguintes, ou se manda um projeto de lei alterando as peças orçamentárias previamente aprovadas. No caso, se o fundo for aprovado pós-LDO e LOA, teríamos que fazer um projeto de lei modificando essas 2 peças orçamentárias. Mas, de novo, como é um projeto, como é um fundo que ainda não foi criado, nós não temos previsão nesta peça orçamentária que foi apresentada no mês de junho de 2020. E, por fim, a questão dos fundos, eu respondi, a senhora falou do fundo agrícola, enfim, eu respondi na mesma questão anterior, que alguns foram pouco modificados, justamente por conta de todo esse conceito que tratei do orçamento. Agradeço ao secretário.
Como o nosso tempo também já está se findando, peço para o Lucas fazer a pergunta que tem do telespectador para o secretário de Governo, Fábio Leite. Temos uma última pergunta aqui na live, por enquanto, e ela é referente àquela questão da saúde que o mesmo ouvinte aqui já tinha citado antes, o Luiz Santos Júnior novamente. Ele afirma aqui no começo da questão dele que a pergunta que ele fez não foi respondida pelo secretário. Se haverá revisão nos termos contratuais de 2021, pois se existe um serviço compensatório a outro, os termos contratuais devem ser revistos. Não foi questionado o serviço e a quem ele se estende, e sim na questão orçamentária. Se eu não me engano, o nome do munícipe é Luiz. A questão anterior foi respondida, havia uma mistura do conceito entre pronto atendimento, entre posto de pronto-socorro e as unidades básicas de saúde. O que eu respondi e reforço nessa questão é que o orçamento proposto para a Secretaria de Saúde para o ano de 2021, ele é de R$ 87.852.060. Sem dúvida, todas as iniciativas de saúde que foram mencionadas aqui, o CAPSI, a questão dos postos da atenção básica, dos pontos de atendimentos, a questão do pronto-socorro, independente de ser uma atividade conveniada ou não, estão previstas nesse orçamento. Como expliquei nas respostas anteriores, essa peça orçamentária, a LDO, ela não entra no detalhe de cada contrato. O que ela define numa unidade orçamentária, e nessa questão é a unidade de saúde, ela define qual que é o teto, nessa projeção inicial, das despesas que haverá para a saúde. Consequentemente, os convênios, quer sejam retificados ou ratificados, terão que estar contidos dentro desse guarda-chuva, que no meu exemplo, e como foi apresentado no caso da saúde, de R$ 87 milhões. Agradeço ao secretário Fábio Leite. Abro a palavra a algum vereador que queira fazer alguma consideração. Eu quero só dizer eu não tenho mais perguntas e eu só vou dizer para o secretário, para a população, que eu peguei a cópia do projeto, como de praxe, eu vou estar analisando as 160 páginas, todos os programas, todas as unidades orçamentárias. Qual que é o prazo, presidente, para votar o projeto? Até o dia 23 é o prazo final para apresentação de emendas. Tá. Não, emenda eu sei que vocês não vão acolher, então eu vou encaminhar para o secretário as questões de erros, que aconteceu. E aí, não sei se isso vai ter, espero que o sistema Esmará PD já tenha corrigido as falhas, os impressos tenham vindo corretamente e que a gente não precise fazer uma nova audiência pública como fizemos o ano passado em função dos erros da LDO. Então, assim, as apresentações que foram feitas aí foram resumidas, é difícil a compreensão, mas todo o grosso, vamos dizer assim, de todo o detalhamento está na Câmara Municipal. São 162 páginas, essas diretrizes orçamentárias, então a população pode ter acesso pedindo, como foi colocado, ou ir na Câmara Municipal. Então, eu estarei fazendo a análise, mesmo não sendo presidente da Comissão de Finanças, não fazer parte da Comissão de Finanças, mas é meu trabalho como vereadora. E agradecer aí a população que está participando e a oportunidade de poder estar indagando. E novos questionamentos farei daí por escrito, direcionado à Prefeitura Municipal. Obrigado, boa noite. Antes do secretário fazer as considerações, só para esclarecer a vereadora que a Comissão de Finanças, ela está no ritual da audiência pública, ainda não exarou nenhum parecer a respeito do assunto, e a vereadora tem todo o direito, e é o seu papel, acompanhar não apenas esse projeto de lei da LDO, mas de todos os projetos de lei, é o seu papel fiscalizar, e tenho certeza que os demais vereadores também o acompanham
da mesma forma aqui. Então, eu acho que é importante a fala de Vossa Excelência, mas se torna redundante nesse momento. Passo a palavra ao secretário Fábio Leite. Eu me sinto na obrigação, senhor presidente, só de fazer alguns comentários. Em relação à colocação da vereadora sobre a análise detalhada do material, reforço que seja feito mesmo, incentivo que seja feito. Como representante eleita da população, é importante que cumpra a sua obrigação, fiscalize o Poder Executivo e proponha medidas, se cabíveis dentro desse momento do projeto, que sejam interessantes para a população de Botucatu. Em relação a erros, essa audiência começou às 18 horas, eu vim direto da Prefeitura, junto com o Leandro Romagnoli. Então, até às 17 horas e 45 minutos do dia 14 de julho de 2020, eu não recebi nenhum documento oficial dessa Casa de Leis, reportando qualquer equívoco, ou qualquer erro, enfim, ou qualquer questão que precise ser alterada no projeto. E, se vier a ocorrer, sem problema nenhum, nós faremos as correções necessárias. Errar é humano, ninguém é infalível, eu como secretário e ninguém da minha equipe, então faremos com o maior prazer, mas, de novo, repito, até o momento nada foi apresentado. A apresentação resumida que fiz no início dessa apresentação, senhor presidente, inclusive é uma sistemática que, se a Câmara entender, ela pode ser suprimida. Por óbvio que eu trago um material resumido para que as pessoas que não estão nos acompanhando pela primeira vez e não têm essa familiaridade com esses termos orçamentários, é uma intenção apenas de facilitar a compreensão. Por óbvio que no material que é apresentado aqui, nós não temos nenhuma intenção de ler um livro de 167 páginas e não 162, como foi mencionado pela vereadora, porque senão essa audiência teria que levar alguns dias, algumas semanas. Mais uma vez, reforço o meu compromisso e minha disposição em ouvir, enfim, em tratar quaisquer questões que surjam, quer seja da população, quer seja dos vereadores. E já fazendo aqui minha despedida, é sempre um prazer participar dessas audiências. Muito obrigado. Agradeço ao senhor secretário, agradeço... Posso dar uma sugestão, presidente, para Vossa Excelência? Posso dar uma sugestão para Vossa Excelência, presidente? Ouça a sua sugestão, vereador, mas estamos partindo para a finalização da referida audiência. É que houve a pergunta de um munícipe para ter acesso a esse material, eu acho que até mesmo aos slides apresentados para o secretário, colocar disponível no site da Câmara para que a população possa baixar em PDF. Acho que seria importante colocar disponível no site da Câmara, já que a apresentação já está pública, né? Já está no Facebook, e isso facilita o acesso, né? Não precisa entrar no e-mail, pedir, aguardar, já entra no site e aí fica uma ação da Comissão de Finanças, onde o senhor é presidente. E o projeto que eu copiei, tirei a cópia da Câmara, é 162 páginas, viu, secretário? Agradeço aí a compreensão. Muito obrigada. Agradeço a sugestão de Vossa Excelência. Essa mesa levará, em relação a isso, ao TI aqui da Câmara, se houver a possibilidade, mas esse é um documento de domínio público. É importante relatar a todos que nos acompanham que qualquer cidadão pode ter cópia na íntegra dos referidos documentos. Então, essa audiência, antes de finalizar, durante a audiência pública, tivemos, em média, 37 pessoas conectadas pelo Facebook, além da audiência da TV. Pessoas alcançadas pelo Facebook foram de 710 pessoas. Perguntas respondidas pelo secretário e equipe foram 15 e 483 engajamento, com 27 comentários pelo Facebook. E, antes de finalizar, queria agradecer a todos os vereadores que nos acompanharam, tanto pelo Facebook, tanto pelo programa aqui do Zoom. Agradecer ao secretário de Governo, Fábio Leite, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da pasta de Governo, de Fazenda, a toda a sua equipe, ao Guilherme, ao Leandro Romagnoli, ao Roma, pela dedicação que vem fazendo e pelo cuidado e pelo zelo pelos recursos públicos, que, além de ser nossa obrigação, zelar, mas a gente também tem que enaltecer as pessoas que fazem um trabalho sério. E a gente sabe que essa equipe trabalha diuturnamente pensando em tratar e trabalhar com os recursos públicos com a responsabilidade mais ainda do que se fosse seu.
Então, aqui fica, em nome da Comissão de Finanças, que temos como integrante o vereador Paulo Renato e o vereador Sargento Laudo, nós cumprimentamos pelo trabalho e pela explanação que foi feita na noite de hoje. É importante destacar, porque a gente sabe do enfrentamento que os senhores fizeram durante esses 3 anos e meio, praticamente, para pagar muitos precatórios e dívidas que ficaram lá de governos há 10 anos atrás e que poderiam ser investidos, inclusive, em servidores. E vocês, sem dúvida alguma, fizeram um trabalho de muita responsabilidade em deixar a saúde financeira da Prefeitura numa maneira estável e trabalhando sempre com os pés no chão. E hoje nós vemos e observamos, por mais que temos aí essa crise da pandemia, Botucatu está diferente de muitos municípios de todo esse Brasil. Então, parabéns, vereador, secretário de Governo Fábio Leite, Luiz Guilherme, Leandro Romagnoli, a toda a equipe do financeiro da Prefeitura, leve o nosso agradecimento e tenho certeza que faço aqui minhas palavras de muitos dos senhores vereadores que representam a população botucatuense. Parabéns e, se Deus quiser, vamos passar por tudo isso de forma ímpar e levando esses números cada dia mais positivo a toda a nossa população. Declaro encerrada a presente audiência pública, desejando a todos uma ótima noite e uma abençoada semana.